a gente estuda o escoamento de fluidos, normalmente a gente foca na abordagem euleriana, porque ela é mais simples. Quando a gente começa a trabalhar com escoamento multifásico, a gente pode fazer uma combinação das duas. Tudo vai depender do que eu quero descrever no meu escoamento. O que eu vou adiantar para vocês, gente, que é coisa que vocês só vão explorar daqui a pelo menos uns 3, 4... Não, deixa eu ver, a gente vai em 2 meses, talvez daqui a uns 6 meses. Quando a gente quer acompanhar a trajetória de sólidos dentro de um escoamento, normalmente a abordagem lagrangiana é muito bacaninha para nós, tá? Que é uma das coisas que a gente vai ver nos exemplos de hoje também. Ela é muito útil quando eu quero descrever escoamento de sistemas que têm sólidos com concentração baixa, tá? Para todos os outros casos, uma abordagem euleriana sempre funciona bem. A grande diferença é que a abordagem euleriana, para escoamento multifásico, pode ter um custo computacional um pouco mais alto, tá? Mas esses aí são detalhes bem mais para frente lá no curso de multifásicos. Para nós aqui o que interessa é a gente já saber que existem essas duas possíveis abordagens, tá? Quando a gente vai trabalhar com o escoamento de um fluido, é importante que a gente saiba descrever quais são as propriedades dele, né? As propriedades termodinâmicas mais importantes para nós em CFD são, sem dúvida, as clássicas, né? Pressão, densidade e temperatura. Por que este trio? Porque normalmente é esse trio que define o estado físico da nossa substância, né? O legal que a gente sabe é que, pela regra de fases de Gibbs, se a gente tem uma substância pura em uma única fase, ou se ela tiver em equilíbrio com outro estado termodinâmico dela, duas propriedades intensivas são suficientes para a gente conhecer o nosso estado termodinâmico. Por isso que é a farra em CFD de pressão e temperatura. A gente sempre quer saber por que também, pessoal. Vou até puxar também aqui mais uma vez janelinha do meu Fluent para a gente fazer algumas observações. Deixa eu pegar aqui a listinha de materiais do Fluent. Pessoal, uma perguntinha básica. Água a 1 atmosfera e 25 graus Celsius está em que estado físico? Sem medo de me falar o óbvio. Exatamente, Pedro, estado líquido. Água a 1 atmosfera e 125 graus Celsius está em qual estado? Vapor, né? Exatamente, né? Tecnicamente é um vapor porque se a gente mexer na pressão, a gente consegue fazer com que ele volte a ser líquido, né? Mas para todos os fins, a gente pode mudar como um gás, né? Por que eu estou trazendo esta questão aqui, pessoal? Quando a gente vai definir os fluidos em uma simulação, o Fluent tem um monte de fluidos já na biblioteca dele. E olha aqui no final que coisinha legal que aparece. Água líquida e água vapor. Por que tem água líquida e água vapor e não só água? Primeiro, porque água líquida e vapor têm propriedades termodinâmicas diferentes, né? A viscosidade deles é diferente por culpa da mudança de estado, calor específico também é diferente. Exatamente, Sabatino. E outro detalhe também, pessoal, esse mais uma vez puxando a disciplina de multifásicos. O Fluent pode prever uma mudança de estado. Só que se ele vai ter mudança de estado, ele requer um fluido para cada estado. Ou seja, se eu quero fazer uma simulação de água evaporando,
Eu tenho que colocar água líquida, mas tenho que colocar vapor de água também. Não basta eu colocar um só. O fluente não vai saber o que fazer. É justamente por isso que é tão importante para nós sabermos reconhecer o estado termodinâmico de uma substância. Rafael, o CFX também consegue prever, tá? No geral, gente, tudo que o Fluent faz, o CFX também faz. A grande diferença entre eles que vale para este momento específico, tá? Isso aí, Sabatino, você tem que indicar o título da mistura antes no setup. Tá? Só em geral, pessoal, o que o Fluent tem de diferente do CFX? Em um primeiro momento, que é esse comecinho, questão de modelos. O Fluent tem mais modelos para as coisas do que o CFX, tá? Tem outras diferenças? Tem, tá? Mas aí, para isso, é legal vocês conhecerem um pouquinho mais do método dos volumes finitos. Esse aí a gente deixa para conversar na disciplina de introdução a CFD, tá? Mas já saibam, pessoal, no geral, tá? Fluent e CFX fazem o mesmo. Uma diferença também entre eles que vale mencionar desde já é que, por culpa da estratégia numérica, o CFX é mais espertinho para resolver casos de turbomáquinas. Mas espertinho que eu digo ele tem mais facilidade para convergir a simulação, tá? Por outro lado, o Fluent é mais robusto em modelos de turbulência. Então, acaba sendo muito escolha do usuário, pessoal. A gente acaba dando mais ênfase no Fluent aqui no curso de pós por uma questão de estratégia da ANSYS. A ANSYS pede que a gente direcione os usuários para o Fluent para casos gerais e para o CFX especificamente para turbomáquinas, tá? Mas os dois funcionam para tudo. Eu, por exemplo, fiz todo o meu mestrado e meu doutorado no CFX. E aí, agora que eu comecei recentemente a trabalhar com escoamento multifásico, que aí sim o Fluent é mais conveniente, tá? Mas como a gente estava discutindo aqui, é importante a gente reconhecer também, né, não só as propriedades termodinâmicas, mas as propriedades de transporte, né? Viscosidade dinâmica, condutividade térmica. Porque, mais uma vez, pessoal, vocês viram que o Fluent tem uma biblioteca que é muito legalzinha, mas somos nós que temos que dizer como ele vai tratar essas propriedades. A gente sabe, por exemplo, que calor específico, a rigor, pode ser dado por uma expressão polinomial. Se eu vou realmente pedir para o Fluent usar uma expressão polinomial ou vou adotar a hipótese de CP constante, é uma decisão minha. Aliás, deixa eu até mostrar isso aqui para vocês também. Vamos até voltar aqui para a aba de propriedades. Ó. O Fluent tem realmente aqui, gente, para vários fluidos, ele já tem aqui valores pré-definidos para densidade, calor específico, condutividade térmica, viscosidade e assim por diante. Se eu quiser alterar isso aqui, eu posso? Posso, gente, não tem o menor problema. Eu posso colocar, por exemplo, um CP usando uma expressão polinomial. Posso colocar uma viscosidade que dependa da temperatura e assim por diante. Tudo isso quem vai definir? Eu, como operador do programa, né? Como engenheiro responsável pelo controle da simulação. E, naturalmente, gente, a qualidade da simulação fica atrelada à qualidade das propriedades que eu estou colocando, tá? Em particular, gente, deixa eu mais uma vez voltar aqui, né? Uma das que é legal a gente discutir é essa questão de tratamento de densidade para gases. Para gases, a gente pode usar a equação de estado do gás ideal, famoso PV igual a nRT. Mas essa brincadeira tem limite, tá? Enquanto a hipótese de gás ideal for válida, tudo bem, ou eu considerar aqui como constante, ou pelo menos, né, se eu tiver um caso de um escoamento que tem a variação de temperatura,
usar o modelo de gás ideal. Quando eu tiver com um gás que está fora da hipótese de validade do modelo de gás ideal, aí já começa a ser mais interessante a gente usar umas equações mais caprichadas. Para os meus colegas aqui de engenharia química, o que que nós temos dentro do Fluent? A gente tem o modelo SRK, temos o modelo de Penn-Robinson, tem o modelo RK, e a gente pode também colocar uma expressão polinomial, meio que adaptando aqui a equação do virial. Quando que um gás foge da hipótese de gás ideal? Quem sabe? Pois é, Rafael, não é questão de mistura, tá? Para gás ideal, ou melhor, para gases, o que a gente considera para avaliar a idealidade é a pressão do sistema. Se eu tiver com o gás até 10 atmosferas, ou aproximando aí 10 bar, eu posso usar os modelos de gás ideal, tá? Se eu tiver acima de 10 bar, aí já se torna importante eu colocar algum desses modelos não ideais. Aqui é um pouquinho daquela historinha que eu falei para vocês, gente. Quem é que é o responsável pela simulação? Não é o Fluent, é a entidade que está entre a cadeira e o teclado. Se eu não sei o que fazer, não é o Fluent que vai saber. É justamente por isso que, se eu colocar um modelo, por exemplo, de equação de estado incorreto, se a minha simulação der errada, não adianta eu xingar o pessoal da ANSYS. Eles não são responsáveis por escolha de modelo, tá? Nas nossas aulas, deixa eu ver, pessoal, em relação à complexidade. André, todas as nossas aulas são sempre gravadas, tá? Pode ficar tranquilo, vocês sempre vão ter acesso depois à gravação. Ah, sim, Pedro, também tem essa questão de complexidade da molécula, né? Para gás diatômico, por exemplo, tem aquela historinha de que a energia interna do gás é meio de K vezes T ao quadrado. K aqui é a constante de Boltzmann. Aí, se você tem um gás... Aliás, agora não lembro se é gás diatômico ou monoatômico. Para um deles é meio de kT ao quadrado, para o outro é 3 meios de kT ao quadrado. Tem esses detalhezinhos também, tá? No geral, pelo menos a gente segue essa linha básica da pressão, tá? E aí na aula vocês viram algumas definições básicas, mas que às vezes podem atormentar a gente, né? A famosa diferença entre densidade e densidade relativa. Essa aqui é mais para material técnico, gente. A rigor, aí o PAC não fala para a gente falar densidade, ela pede para nós dizermos massa específica, né? Massa específica é a massa por unidade de volume da nossa substância, nosso famoso M sobre V. O legal é que a gente já discutiu indiretamente um pouco sobre ela. Para líquidos e sólidos, normalmente a densidade é pouco afetada pela pressão. Normalmente quem interfere mais é a temperatura. Para gases, aí não, a gente tem uma dependência tanto da temperatura quanto da pressão. E é daqui que vem as equações de estado. E a gente chama de densidade relativa a razão entre a densidade do meu fluido e a densidade de um fluido de referência. Normalmente, para gases, a gente adota como fluido de referência a densidade do ar a 25 graus Celsius. Então, a gente diz que a densidade relativa de um gás é a massa específica do gás dividida pela massa específica do ar. Mais ou menos aí 1,2 kg por metro cúbico. E para líquidos, a nossa substância de referência é a água. Isso aqui, pessoal, vale mais como um conhecimento geral, porque quando a gente for procurar propriedades de fluido, às vezes a gente vai encontrar tabelas que têm essa historinha da densidade relativa. Então não custa a gente ficar espertinho para a gente ver
que densidade está sendo explicitada naquele ábaco, para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade na hora de inserir os dados. Temos aqui também, como a gente estava discutindo, né, as relações de estado para gases. E aqui, gente, só vale recordar o quê? Que as equações de estado para gases podem ser expressas tanto em base molar quanto em base mássica. Nós, engenheiros químicos, só gostamos de trabalhar com base molar, tá? Vocês da engenharia mecânica, às vezes, gostam de trabalhar com base mássica. Só vale esse cuidado porque, gente, quando eu escrevo que P é ρ vezes RT, não custa lembrar aqui que essa expressão está escrita em base mássica. E esse R é a constante do gás, que é a constante universal dos gases dividida pela massa molar. A constante universal dos gases é o famoso 8,314 Joule por mol Kelvin. Isso aqui é para a gente poder escrever a equação de estado na base mássica, tá? Nós, engenheiros químicos, preferimos sempre trabalhar com base molar, que a gente garante que não erra. Temos aqui também algumas propriedades básicas para a água e a ideia da viscosidade, né, pessoal? A viscosidade que é responsável por todos os efeitos de escoamento que a gente tem. Se vocês tiverem que pôr a culpa em alguém pelo escoamento, botem a culpa na viscosidade. É a viscosidade que vai gerar o quê? A resistência à transferência de quantidade de movimento. É ela quem gera a camada limite, é por culpa dela que surge turbulência. Viscosidade merece uma atenção um pouco mais carinhosa por nossa parte. Legal que a gente vai comentar tudo isso ao longo também da nossa disciplina. Mas a ideia básica que a gente precisa recordar é o quê? De onde é que vem a ideia da viscosidade e da tensão de cisalhamento do fluido? Vem da experiência clássica que eu estava fazendo com vocês, só que aqui eu estava fazendo de uma forma mais animada, né? Estava fazendo aqui espalhamento do recheio. Imaginem aqui que a gente tem, então, duas placas. Uma placa fixa, uma placa móvel, que é a minha faca, e um fluido entre elas. Aqui, no caso, o recheio. Quando eu desloco uma placa paralelamente à outra, eu estou aplicando uma tensão de cisalhamento no meu fluido, como a gente já discutiu. Nós teremos aqui dois extremos para o nosso fluido. Por um lado, o fluido que está na placa que não se movimenta, no caso aqui da minha rosquinha, a parte do recheio que está presa na massa não vai se movimentar também, porque a massa não está em movimento. Isso é o que a gente chama da condição de não escorregamento, o famoso no slip. Por outro lado, a camada de fluido que está em contato com a placa de cima, que está se movimentando, vai se deslocar com a mesma velocidade da placa. Também aqui por culpa da ideia de não escorregamento, ou seja, um fluido tende a ter a velocidade da parede onde ele está em contato. Por consequência, a gente vai criar um gradiente de velocidade no fluido. Zero em uma extremidade e uma certa velocidade na outra. Esse gradiente de velocidades é o que vai ser responsável por transportar a tensão de cisalhamento ao longo das camadas. O que vai acontecer aqui? Se o meu fluido oferecer pouca resistência ao escoamento, a tendência é que esse perfil de velocidade seja mais uniforme, que eu consiga deixar as velocidades de uma camada mais próxima
a das camadas adjacentes. Por outro lado, se eu tiver um fluido muito viscoso, esse perfil se torna mais acentuado, né? Eu vou ter uma variação de velocidades mais significativas. Por consequência, a quantidade de energia que eu tenho que aplicar para colocar cada camada em movimento vai ser um pouco diferente. Quem reflete isso para nós é a viscosidade, né? Daí vem a ideia de que quanto mais viscoso for um fluido, maior é a energia que eu tenho que aplicar para que ele se movimente. Por quê? Porque a energia para ele se movimentar tem que ser, no mínimo, a energia para vencer essa tensão de cisalhamento aqui. E para os fluidos bem comportados, os fluidos newtonianos, uma coisa que ajuda demais é que a viscosidade depende somente da temperatura. Ela não é afetada pela velocidade do escoamento. Daí vem o nosso modelinho da lei de Newton para o escoamento. Tensão de cisalhamento é a viscosidade vezes o gradiente de velocidade. Zé, o recheio da sua rosquinha é um fluido newtoniano? Provavelmente não, tá? Água é fluido newtoniano, óleo é, glicerina é. Petróleo pode ser, dependendo da modelagem que a gente fizer. Zé, o que eu faço se eu quiser considerar um fluido não newtoniano? Dá para fazer isso? Dá, tá? O Fluent CFX tem modelos para fluidos não newtonianos também, tá? Só que aí, obviamente, eu tenho que saber as constantes do meu modelo. Aqui a gente tem uma animaçãozinha, né, para a gente recordar a ideia da viscosidade, né? E também já trazendo um pouco da questão dos regimes de escoamento, que é algo também que vale para todos os tipos de escoamento que a gente vai trabalhar, independentemente das físicas envolvidas. Em função da distribuição de velocidades no escoamento, nós temos dois grandes regimes possíveis: o regime laminar e o regime turbulento. De onde é que vêm essas ideias, gente? Vamos voltar aqui. Deixa eu só ver se é este videozinho que tem aqui. Não, esse aqui é o escoamento na placa plana. Esse aqui... Ah, não, esse aqui já ajuda um pouquinho, né? Observem aqui embaixo, pessoal, o que acontece. Quando a gente coloca um fluido com um corante para escoar ao redor de um... Opa, não, falei besteira. Isso aqui não é a placa plana, não. Esse aqui é um tubo, é um tubo bem comprido, e a gente insere dentro dele um capilar muito fino com um corante. Nessa parte aqui de baixo, pessoal, o fluido está bem próximo da parede. Ou melhor, desculpem, o nosso corante, né, fica uma massinha bem próxima da parede. O que a gente observa é que o espalhamento dele aqui está relativamente uniforme. Isso acontece porque aqui embaixo, bem na parede do nosso canal, ele está com a hipótese de não escorregamento, a velocidade dele está zero. Um pouco acima, a velocidade do escoamento é baixa. Então, o que acontece com o fluido? Ele está seguindo bem essa lógica aqui que nós discutimos. Tem uma camadinha acima dele que está se movimentando com uma certa velocidade e a outra está em repouso. Então, o que acontece? Essa camadinha de cima vai se deslocar com uma certa velocidade. Por culpa dos efeitos de resistência à movimentação, aqui inércia mesmo, a camada de baixo vai se deslocar com uma velocidade um pouco menor. Isso vai se repetindo ao longo da seção transversal até que a gente chegue na velocidade zero
devido ao atrito com a parede. Quando isso acontece... Opa, estou passando slides ao contrário. Quando isso acontece, pessoal, a gente tem uma camadinha de fluido escoando paralelamente à outra. Esse escoamento, então, forma o que a gente chama de lamelas. Daí ele recebeu o nome de escoamento laminar. Cada lamela tem a sua própria velocidade e ela não interage, ela não se mistura com as lamelas que estão acima ou abaixo delas. Por outro lado, se a gente aumenta muito a velocidade do escoamento, essas lamelas acabam se desfazendo e se misturando umas com as outras. Isso é o que a gente chama de escoamento turbulento, igual a gente vê agora que a gente passa um pincelzinho para tirar esse acúmulo de massa do traçador. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? A gente está provocando uma movimentação do fluido não só pelo escoamento das lamelas, mas também por um mecanismo de mistura entre elas. Isso traz uma característica aleatória para o nosso escoamento. E é importante a gente saber qual é o regime dele, porque isso vai fazer muita diferença na hora de modelar. E por que que isso acontece, gente? Deixa eu só pegar um outro videozinho aqui, que é muito bonitinho para mostrar a diferença entre escoamento laminar e turbulento. Deixa eu só encontrá-lo aqui, gente. Aqui, ó. Nesse vídeo, a gente vai ver igualzinho no outro, um duto com seção retangular, um duto com seção transversal retangular, e a gente vai visualizar aqui uma corrente de traçador sendo injetada aqui atrás, e ela vai passar por um obstáculo. Nessa situação que a gente está vendo aqui, a vazão do escoamento é baixa, pessoal. Vocês veem, então, que realmente o traçador forma uma camada que não está se misturando com as outras. Essa é a ideia da lamela do escoamento laminar. Vejam que essa camada é invariante no tempo. Se a gente começa a aumentar a velocidade do escoamento, notem que essas lamelas começam a ser perturbadas. Só que, olha só que interessante, a gente está observando aqui uma perturbação que é periódica. Essas perturbações são o que a gente chama de vórtices. Por enquanto, a gente está vendo aqui uma sequência de vórtices que é periódica. Esse escoamento está no que a gente chama de regime de transição, porque ele não é mais laminar, mas ele também não está aleatório. Eu consigo prever a estrutura dos vórtices. Se a gente aumenta ainda mais a velocidade, o que a gente vai fazendo é alongando esses vórtices, até que chega um ponto em que a gente realmente vai romper essa estrutura periódica. A partir do momento que o movimento do fluido começa a se tornar mais aleatório, ele começa a se misturar mais facilmente. Como agora o movimento não tem mais uma estrutura bem definida, a gente diz que esse é um escoamento turbulento. Essa, aliás, é uma das características que a gente gosta do escoamento turbulento. A mistura nele é muito mais intensa do que em escoamento laminar. Obviamente, o preço que a gente paga pelo escoamento turbulento, do ponto de vista operacional, eu preciso de uma potência maior de bombeamento para o meu fluido. Do ponto de vista computacional,
O que vocês acham que é mais fácil de simular? Isto aqui, que a gente está até vendo que está escoando, tá, gente? Aqui é legal porque a gente não percebe mudança, mas é por quê? Porque escoamento laminar normalmente é invariante no tempo. Então, vocês acham que é mais fácil simular isto aqui ou isto? Sem dúvida, a primeira opção é mais simples. É justamente por isso que vocês vão ter uma disciplina inteira só para falar de modelagem de turbulência. Porque não é trivial, pessoal, como a gente vai colocar estes fenômenos na simulação. Principalmente por quê? Porque o escoamento turbulento é um escoamento que é intrinsecamente tridimensional, transiente e estocástico. Todo escoamento turbulento segue estas três características. E é por isso que ele se torna tão desafiador assim para ser simulado. Mas aí, esses detalhes a gente vai vendo ao longo do tempo. A gente vai ter uma palhinha na nossa disciplina também sobre turbulência, tá, pessoal? Não se preocupem, não, mas é um pouquinho mais para frente, tá? Vamos agora, pessoal, dar uma revisada nos exercícios da nossa primeira semana, né? Que até foi legal que vocês já me sinalizaram que surgiram algumas dúvidas também. A primeira questão, gente, é mais para a gente avaliar aquelas definições de densidade específica, densidade, e já trabalhar também a ideia do peso específico de um fluido. Nessa questão, a gente tinha um fluido cuja densidade é de 1.200 quilogramas por metro cúbico. Em um local cuja aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e considerando que o peso específico da água seja de 9.800 newtons por metro cúbico, a gente pergunta qual é o peso específico e o peso específico relativo desse líquido. Com os dados que nós temos, pessoal, primeira coisa que a gente se pergunta, né? A gente sabe o que é densidade específica. É densidade do meu fluido dividida por densidade de um fluido de referência. O que é peso específico? Peso específico, gente, é o produto da densidade pela aceleração da gravidade. Em outras palavras, é o peso do fluido, o P igual a mg, só que dividido pelo volume, né? É a força peso por unidade de volume do meu fluido. O peso específico vai aparecer bastante quando a gente fizer cálculos de transferência de energia nos escoamentos, quando a gente revisitar a famosa equação de Bernoulli. O peso relativo nada mais é do que o peso específico do meu fluido dividido pelo peso específico de um fluido de referência. Se a gente está pensando em estado líquido, a gente vai usar como fluido de referência a água. Nesse caso aqui, então, nós conhecemos a densidade do fluido e conhecemos a aceleração da gravidade. Com isso, a gente consegue calcular o peso específico do fluido, simplesmente fazendo densidade vezes a aceleração da gravidade. Isso deu 11.760 newtons por metro cúbico. O peso específico relativo vão ser esses 11.700 newtons por metro cúbico, dividido pelo peso específico da água, 9.800. Essa continha dá mais ou menos 1,2, pessoal. Por isso, a alternativa correta aqui acaba sendo a alternativa A. Essa questão era mais continha mesmo, pessoal. Essa aqui, alguém ficou com dúvida na resolução? Alguém teve problema com ela? Tranquilo? Ótimo. Vamos
Vamos dar uma olhadinha agora, gente, aqui na segunda questão, que essa aqui o Gabriel me trouxe que teve algumas dificuldades com ela. A gente tem um óleo... Não, mestre, desculpa interromper. Na verdade, foi da segunda semana. Foi uma questão da segunda. Ah, tá, Gabriel. Não, entendi. Agora sim. Tá, então essa aqui, só dando uma repassadinha, pessoal. A da segunda semana, a gente ainda não vai tratar hoje. Deixa eu só ver, Gabriel, se está aqui. Não. Essa aqui não está comigo hoje, tá? Depois a gente dá uma olhadinha nela também. Ah, sim, gente. Aqui A e a D realmente estão... Aliás, aqui todas estão bem parecidas, né? Realmente aqui era mais para treinar o olho mesmo, né? Essa questão, a gente traz para nós uma ideia bem importante, que é a questão da viscosidade dinâmica do fluido. A viscosidade dinâmica do fluido é a propriedade que interfere na forma como a quantidade de movimento se transfere nele. E a gente pode definir dois tipos de viscosidade, a dinâmica e a cinemática. A viscosidade cinemática de um fluido nada mais é do que a viscosidade dinâmica do fluido dividida pela densidade. Nesse probleminha aqui, o que nós temos? Um óleo com viscosidade cinemática de 0,028 metro quadrado por segundo e peso específico relativo de 0,85. Usando como fluido de referência a água e a densidade padrão, a aceleração padrão para gravidade, a gente quer saber qual é a viscosidade dinâmica desse óleo no SI, no Sistema Técnico de Unidades e no CGS. Essa aqui é bem tranquilinha, pessoal. O que interessava mesmo para a gente aqui é mais esta relação aqui. A viscosidade dinâmica, μ, é o produto da viscosidade cinemática, Ni, e a densidade. Como a gente conhece aqui o peso específico relativo do óleo, a gente pode encontrar o peso específico dele fazendo o peso específico da água vezes o peso relativo. Nosso óleo, então, tem um peso específico de 8.300 newtons por metro cúbico. Como a gente tem o peso específico e tem a aceleração da gravidade, a gente conseguia determinar a densidade desse óleo, que dava mais ou menos 850 quilogramas por metro cúbico. Como agora a gente tem a densidade e tem a viscosidade cinemática, a gente consegue encontrar a viscosidade dinâmica. Se eu mantiver tudo no SI, eu vou encontrar a viscosidade dinâmica dele em Pascal vezes segundo. Ou, né, Pascal vezes segundo é equivalente a quilogramas por metro vezes segundo. O que mais deve ter enchido vocês aqui, gente, é transformar isso aqui para as outras unidades. Aqui a gente precisa lembrar o quê, pessoal? A unidade de viscosidade no sistema técnico é quilograma-força vezes segundo por metro quadrado. No CGS, gente, é bem fácil, é o POASE. Um POASE, gente, é aqui o DINA por centímetro metro quadrado. O legal é que tem uma relação muito fácil entre o POASE e as unidades do SI. As unidades do SI, gente, são exatamente, deixa eu só ver se não vou falar besteira, 100 de POASE, 10 a menos 3. Elas são exatamente 100 vezes maiores que o POASE. A viscosidade da água, por exemplo, a gente às vezes sabe de cabeça que é 1 centipoase. 1 centipoase é 10 a menos 3 pascal segundo. Então, aqui o que mais deve ter enchido vocês era
fazer essas conversões aqui. Se alguém ficou com dificuldade, pessoal, depois dá uma olhadinha aqui nos fatores de conversão, tá? A terceira questão, gente, segue essencialmente a mesma lógica, tá? Era mais aqui também para vocês trabalharem os fatores de conversão de unidades. A quarta questão é bonitinha, gente. Essa daqui tem um aspecto que vale mais a pena a gente discutir em função do contexto da nossa aula. A gente trabalhou aqui um caso de simulação de água e areia através de uma tubulação. Se essa tubulação tem um cotovelo, a gente pode ter problema de erosão na tubulação, justamente em função do impacto de partículas de areia na tubulação. Para fazer esse estudo, foi feita uma simulação que segue a seguinte lógica. Para a água, a gente calculava o campo de todas as propriedades no volume de controle. A gente, então, determinava qual era a densidade em cada ponto, o vetor posição, vetor velocidade e a pressão. Para as partículas de areia, a gente fez o cálculo da trajetória sem levar em consideração uma observação fixa. Dessa forma, qual foi a modelagem que a gente adotou para a água e para a areia? Como para a água a gente está calculando um campo de propriedades em um volume de controle, a gente está seguindo uma abordagem euleriana. Para a areia, como a gente seguiu a trajetória, a gente está seguindo uma abordagem lagrangiana, que é o que a gente tinha discutido. Por que isso aqui é bonitinho para nós pensarmos, gente? Porque olha só como que a gente enxerga essas simulações, esses efeitos em uma simulação. Essa figurinha que a gente está vendo aqui é a figura do escoamento em uma curva que tem aqui um joelho, um cotovelo, representando este caso. O que é legal de observar aqui é que a gente está vendo nessa figura o campo de velocidades para água. Como é que eu devo interpretar essa figura? Quanto mais próximo de vermelho for a cor de um ponto, maior é a velocidade do escoamento nesse ponto. Olhando aqui o escoamento da água, que aspectos interessantes a gente já observa? Primeiro, antes aqui do meu joelho, a água estava escoando com um padrão mais ou menos bem definido. Não sei aqui se o escoamento é laminar ou turbulento. Isso aqui vai depender do número de Reynolds. Mas o fato é que esse escoamento está numa condição que a gente chama de escoamento desenvolvido. Ou seja, o perfil de velocidades dele não está mudando ao longo do meu duto. Quando vem uma curva, a gente tem aqui a aplicação de um efeito inercial. A tendência é que o meu fluido permaneça em trajetória retilínea. Só que aqui ele vai encontrar o quê? As paredes da tubulação. Quando ele colide com as paredes, o que acontece? Ele é obrigado a mudar de direção. Além disso, a gente tem também aqui um efeito de força centrífuga devido à mudança de direção do fluido. Por isso que a gente observa aqui uma aceleração dele. O legal, pessoal, é que esse efeito sempre acontece quando a gente tem curvas no meu escoamento. E como aqui a gente vai ter essa jogadinha entre a força de inércia e a força centrífuga, a gente acaba gerando o que aqui? Uma região de mistura no escoamento. Por isso que curva é sempre um ponto bom para misturar as coisas, para misturar os fluidos. Depois que o fluido passa pela curva, a gente observa duas coisas interessantes. Primeira,
O escoamento vai se reacomodando depois que ele passa pelo cotovelo. Se eu não tiver nenhum outro acidente ao longo do caminho, a tendência é que eu restaure este perfil de velocidades aqui. O legal é que ao longo do nosso curso a gente vai aprender justamente qual é a distância necessária para que esse perfil seja restaurado. Outra coisa que a gente observa aqui, gente, é uma distribuição de velocidades do escoamento. Vocês estão vendo que bem aqui perto da parede, a velocidade está bem próxima de zero, por culpa da condição no slip, mas logo aqui em cima, a velocidade já é bem diferente, porque tem uma camada de fluido que está vindo a montante dela. Isso aqui é o que forma o quê? O descolamento da famosa camada limite. A gente vai discutir camada limite mais profundamente. Mas já é legal a gente ficar espertinho para esses tipos de fenômenos que podem ocorrer no escoamento. Isso aqui, gente, é a trajetória para água. Por que que a trajetória está sendo... Na verdade, desculpem, não a trajetória, mas a velocidade. Por que que eu estou conseguindo representar a velocidade usando uma figura colorida e colorida em todos os pontos? Porque eu estou seguindo uma abordagem euleriana. Isso é a tal da abordagem de volume de controle. Eu fixei o meu tubo como região de análise. E o que que nós estamos enxergando aqui, gente? O escoamento dentro dele. Tudo bem? Nessa outra figurinha aqui, a gente observa a trajetória das partículas de areia. Aqui a gente está observando a trajetória de grupos de partículas de areia que foram lançados de pontos diferentes aqui da entrada da minha tubulação. O que é legal a gente observar aqui, gente? Se nós tivermos um único diâmetro para as partículas de areia, a tendência é que elas seguissem comportamentos muito próximos. Se num caso mais realista a gente tem uma distribuição de tamanho de partícula, o que vai acontecer? A areia vai ser carregada de forma diferente pela água. Quanto maior for o diâmetro dela, maior tende a ser a inércia dela. E, portanto, mais lentamente ela vai responder a mudanças do escoamento. Isso quer dizer o quê? Que uma partícula de areia mais pesadinha que estiver vindo por aqui, aqui embaixo, por exemplo, a hora que ela passar pela curva, putz, como ela tem uma inércia maior, ela vai demorar para sentir a curva. Então, a trajetória dela acaba sendo mais desviada aqui para cima, pelo menos em um primeiro momento no duto. Se eu tenho, por outro lado, uma partícula que é mais leve, o que vai acontecer? Na hora que o fluido começa a mudar de direção, ela imediatamente acompanha. Tanto que vocês veem que tem algumas trajetórias aqui que são praticamente retilíneas, né? Aqui ela tem o trecho curvo, mas se vocês olharem, essa curva está até que acompanhando bem a própria curvatura da tubulação. A gente vai ver na disciplina de escoamentos multifásicos que isso é uma manifestação do número de Stokes das partículas, tá? Mas o que já é legal a gente observar, gente, essa simulação aqui está me mostrando o quê? O que são as linhas aqui? São as trajetórias das partículas de areia. E essas linhas estão pintadas em função da velocidade. Vocês estão vendo que essa figura não é igual a essa daqui. Porque nessa daqui eu tenho velocidade em todo o meu domínio. Nessa daqui eu estou enxergando em pontos mais discretos, né? Justamente por quê? Porque essa abordagem aqui é o que a gente chama de abordagem lagrangiana. O que eu estou observando aqui é só a trajetória das partículas.
E o que é legal? A trajetória das partículas me ajuda a inferir o quê? Onde a minha partícula pode colidir com a parede. Os pontos, naturalmente, onde eu observar que eu tenho mais linhas de trajetória próximas à parede, são os pontos de maior colisão. E o que é legal, tanto o CFX quanto o Fluent conseguem prever quais são as regiões de maior erosão. Esses pontos, pessoal, são pontos importantes para nós porque a hora que a partícula de areia colide com a parede, pode ser que ela comece a quê? Ou a causar uma tensão naquele ponto, e, portanto, isso pode me causar uma fragilidade mecânica, pode levar, por exemplo, a uma fratura, ou pode causar mesmo que retirada de material, que é o caso da erosão. O bom é que a gente consegue prever qual é a taxa de erosão com as ferramentas de CFD da ANSYS. Mas, claro, que essas aí são coisinhas já um pouquinho mais avançadas que a gente vai trabalhar lá na nossa disciplina de escoamentos multifásicos. Para a gente terminar o nosso encontro de hoje, pessoal, vale a pena a gente discutir rapidamente o exemplo da questão 5. Nessa questão, a gente propunha para vocês avaliarem qual era o regime de escoamento de uma calda de chocolate. Para determinar o regime de escoamento, a gente vai usar o nosso número adimensional mais famoso para o curso inteiro, o número de Reynolds. O Reynolds é dado por densidade, velocidade, um comprimento característico do meu escoamento dividido pela viscosidade dinâmica. Quando a gente trabalha com escoamento em dutos, normalmente esse comprimento característico é o próprio diâmetro da tubulação. A gente viu nesse exemplo que o Reynolds deu 2.800 mais ou menos. Quais são as faixas clássicas que a gente tem? Para eu classificar o meu escoamento em laminar ou turbulento, a gente usa como critério o número de Reynolds. Abaixo de 2.000, certamente o meu escoamento é laminar. Acima de 2.400, certamente o meu escoamento é turbulento. Na faixa entre 2.000 e 2.400, gente, é a zona, tá? Porque depende muito do autor. Tem autores que consideram que até 2.100 é laminar, tem outros que acham que é 2.300. Na faixa, então, de 2.000 a 2.400, a gente pode considerar que é uma zona de transição. Isso, pessoal, é crucial que nós saibamos, tá? Nós temos que saber qual é o regime de escoamento. Por quê? Porque sempre que a gente for programar... Ah, sim, Marcelo, exatamente. Por isso que você coloca o lado externo da curva com uma camada de concreto, né? Justamente para você evitar essa questão de erosão no lado externo da curva. O que é legal, Marcelo, é que na disciplina de escoamento multifásico a gente vai fazer essa simulação. A gente não vai ver só o resultado pronto, a gente vai sentar e vai fazer mesmo. E calcular também a taxa de erosão. Aí aqui, só para mostrar para você, gente, ó, tem um botãozinho aqui no Fluent que chama Viscose. É nesse botãozinho que a gente diz para o Fluent se ele deve tratar o meu escoamento como laminar ou como turbulento. E se for turbulento, qual é o modelo de turbulência que a gente vai colocar? Dê uma olhadinha que tem uma cacetada aqui de modelos, né? O Fluent, gente, não faz essa escolha sozinho, tá? E um alerta que eu dou para vocês. Nas últimas versões, para facilitar até certo ponto a vida do usuário, a ANSYS está sempre ativando o modelo de turbulência. Sempre que vocês abrem o Fluent, ele joga automaticamente um modelo de turbulência para vocês. Em particular, ele vai colocar este aqui, que é o modelo SST, que é o queridinho da ANSYS.
Mais para frente no curso eu conto para vocês por que a ANSYS gosta tanto dele. Mas por que eu estou chamando tanto atenção, gente? Se por acaso vocês forem trabalhar com escoamento laminar, vocês têm que avisar o Fluent que é laminar. Se vocês forem trabalhar com escoamento turbulento e não quiserem usar o SST, vocês têm que trocar o modelo, tá? A ANSYS resolveu colocar agora como padrão definir todos, ativar sempre o modelo de turbulência para facilitar a vida dos usuários. Porque a maioria faz simulação em escoamento laminar, em escoamento turbulento, desculpem. Mas isso dá para ser alterado, tá, pessoal? Aqui no menuzinho File Preferences, deixa eu só puxar a minha janela que está no outro monitor. Aqui. Aqui em General, vocês podem falar se vocês querem manter o SST como modelo padrão, se vocês querem deixar como laminar ou colocar algum outro modelo, tá? Fiquem espertos para caso vocês trabalhem mais com escoamentos laminares nesse caso, tá? E aí também, pessoal, porque... Deixa eu pegar aqui, esse videozinho a gente já viu. Uma das coisas que a gente pode observar é que um escoamento laminar pode virar turbulento? Pode, tá? Esse exemplo aqui é um exemplo do lançamento de uma chama através de uma chaminé pequenininha. Ou a gente pode pegar também como caso de uma pessoa que esteja fumando. E a gente observando aqui a movimentação do ar ao redor da ponta do cigarro. Notem que o escoamento começa como laminar, mas depois ele começa a ir se deformando e vai passando a ter características turbulentas. É importante eu ficar esperto para isso, por quê? Porque se eu colocar isso aqui só como modelo laminar, o Fluent não vai ser capaz de prever adequadamente a movimentação dessa pluma. Se eu tenho transição, ou se eu sei que o meu escoamento vai ser turbulento, eu é que tenho que colocar modelo de turbulência. E detalhe, gente, nesse ponto, o Fluent, como é que eu posso dizer para vocês? Ele é mais chatinho do que o CFX, mas ele também é um pouco amigo. Por que eu estou dizendo isso? No CFX, quando você coloca uma simulação para rodar, a primeira coisa que ele faz é tentar dar uma estimada no número de Reynolds do escoamento. Se que tem alguma região que não está batendo com o seu modelo, ele te avisa. Ele fala, olha, você colocou um escoamento como modelo laminar, mas tem algum ponto aqui que tem escoamento turbulento. Verifique sua escolha de modelo. O Fluent não é tão bonzinho assim, ele não faz análise do número de Reynolds. Cabem aqui, pessoal, embora a gente não tenha já explorado os conceitos, dois alertas. Primeiro, saibam se o escoamento de vocês é realmente turbulento ou se ele só tem uma parte turbulenta, tá? Eu falo isso porque se vocês simularem, por exemplo, aqui, vamos voltar para o nosso duto. Se o nosso duto não fosse perfeitamente cilíndrico, mas ele começasse, por exemplo, vindo como um bocal que se expande, nessa parte do bocal o escoamento poderia ser turbulento, porque o diâmetro é pequenininho, e aqui ele poderia ser laminar, porque o diâmetro é maior. O CFX, se vocês colocassem isso aqui tudo como laminar, certamente te avisaria por culpa disso aqui. A questão é vocês avaliarem se o tamanho desse pedaço impactaria significativamente no resultado de vocês, tá? Outra coisa também, gente, se vocês tentarem simular um escoamento turbulento como laminar, no Fluent, a chance dele não convergir é absurda. O CFX até consegue fazer convergir, viu, gente?
O CFX, ao longo do curso, eu posso contar para vocês, ele tem umas estratégias que ajudam muito a estabilizar a simulação. É por isso que às vezes a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele, tá? No Fluent provavelmente daria erro, e aí você teria que se tocar que o problema está no seu modelo de turbulência, tá? Mas só para mostrar para vocês como isso pode impactar as coisas, deixa eu só abrir aqui uma simulaçãozinha que eu fiz anteriormente. Eu fiz aqui uma simulação, gente, comparando o escoamento de ar e de água nas mesmas condições. Opa, não quero ver essa diferença, não. Quero só ver uma comparação de casos aqui. Um em cima e um embaixo, tubo com água, tubo com ar. Exatamente, vou colocar essa figurinha de lado para a gente ver. Nessa simulação aqui, pessoal, eu simulei água e ar escoando em um tubo, os dois com velocidade aqui na seção de entrada de 0,5 metro por segundo. Esse é aquele tubo que eu tinha mostrado para vocês no comecinho. O tubo com 5 centímetros de diâmetro, 1 metro de comprimento. O que a gente está vendo aqui é o perfil de velocidades ao longo da seção transversal do tubo. O que a gente observa, gente? A água é um fluido que tem uma viscosidade duas ordens de grandeza maior do que o ar e uma densidade 3 ordens de grandeza maior. Qual vai ser uma consequência disso? A água oferece maior resistência ao escoamento. Se ela tem maior resistência ao escoamento, isso quer dizer que ela vai demorar mais para sentir aquele efeito da parede sem escorregamento. Ou seja, vai demorar mais para quê? Para que cada camada vá desacelerando. Porque a resistência ao transporte de quantidade de movimento é maior. Vocês observam aqui que para a mesma posição no meu tubo, a velocidade, no caso com ar, já está bem mais com característica aqui no caso de um escoamento laminar. Eu já estou com um perfil mais desenvolvido. Para a água, por outro lado, esse perfil demora mais para se estabilizar, justamente em função dessa diferença de viscosidades. Essa é uma das informações que a gente consegue capturar com simulação. E a gente pode usar isso, por exemplo, como vocês trouxeram, para avaliar o projeto de um equipamento. Dependendo do meu equipamento, pode ser que eu queira que o meu perfil esteja desenvolvido ou não. Justamente porque nesse trecho em que ele não está desenvolvido, pensando no caso de um escoamento laminar, a gente tem uma mistura menor. E mistura menor por quê? Porque aqui as camadas de fluido já estão cada uma com uma velocidade mais discrepante em relação às camadas adjacentes. Com isso, eu dificulto a mistura a nível molecular. Tudo bem? Tudo isso, pessoal, foi só uma palhinha, tá? Como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês algumas simulações ao longo do nosso curso. Vou mostrar para vocês também algumas coisinhas mais básicas de como fazer setup de alguns casos, tá? Mas, como eu falei, não é a nossa intenção aqui enfatizar nesse primeiro momento os detalhes, mas sim vocês começarem a fazer essas conexões da nossa disciplina com essa análise de resultados, para justamente vocês poderem avaliar principalmente a questão de coerência de escoamento, que é o que eu estava mostrando para vocês nessa simulação, gente. Faz sentido o ar, deixa eu até voltar a figura aqui, porque ela é bonitinha, né? Opa, não é a barrinha do zoom. Aqui. Faz sentido, gente, para a mesma posição, o ar está com um perfil de velocidades mais desenvolvido? Faz por culpa da diferença de viscosidade. Então, são esses pequenos toques que eu quero começar a incutir em vocês. Tudo bem?
Pessoal, como hoje a gente tratou mais os temas da primeira semana, podem ficar tranquilos que eu não vou deixar de tirar dúvida de vocês das questões da semana 2 e das próximas, tá? Eu vou só dar uma recapitulada no material e aí no nosso próximo encontro a gente já começa tirando as dúvidas que vocês ficaram ou dessas últimas semanas ou desse encontro e aí a gente discute o tema das próximas 2 semanas de curso, pode ser? Muito bom, pessoal. Gente, para mim foi uma alegria conhecer vocês. Mais uma vez, eu quero que vocês fiquem muito à vontade no nosso curso, pessoal. Vocês podem, são livres, tá? Para abrirem câmera, para usarem o áudio, o chat. O que eu quero, gente, é que vocês aproveitem este momento para nós construirmos conhecimento juntos, pessoal. Eu quero que vocês saiam não só da nossa disciplina de Fundamentos de MacFlu, mas do curso como um todo, com uma visão diferenciada de CFD, pessoal. E para isso, lembre que vocês contam com o nosso apoio em todos os momentos. Vocês podem tirar dúvidas comigo ou aqui pelo chat, ou por áudio, ou também pelo fórum do Moodle, tá, pessoal? Podem criar postagens lá que a gente vai acompanhando e a gente vai dando um retorno para vocês ao longo da semana, tudo bem?